Graça e paz, estamos aqui mais uma vez diante de vocês para apresentar mais uma mensagem do Evangelho de Cristo. Estamos na comunidade Hebron, ao lado da estação Piqueri do trem, em São Paulo, capital. Estamos aqui apresentando mais uma mensagem que você tem aqui nos prestigiado, compartilhando e nos vendo através desse vídeo. E por falar nisso, algumas pessoas nos procuram a produção desse vídeo, perguntando como poderia compartilhar a mensagem. Pois bem, se você frequenta uma rede social, o Facebook, veja ali debaixo dessa mensagem se existe um quadrado chamado compartilhar. Aperta ele e vai aparecer também de novo outra vez para quem você quer compartilhar. Você pode compartilhar na sua página, como também para algum amigo, irmão. Eu faço o desafio a você. Compartilhe especialmente essa mensagem de hoje. Sim, porque ela tem tudo a ver com esse momento que nós estamos passando na atualidade. Nós que estamos ligados por smartphones, por computador, pela internet, ainda nos encontramos em solidão. E hoje é o tema em que Walter de Lima Filho está sendo tocado em falar sobre ele. Eu peço que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Jó. Como estou fazendo, eu peço que você abra no capítulo 23, versículo do 8 ao 11. O livro de Jó é o 18º livro da Bíblia, mas, na ordem cronológica, é o primeiro que foi escrito. Ele é um livro considerado por teólogos poético, mas na realidade é um livro de sabedoria. É um dos livros mais antigos da Escritura. Deus sabia que seu povo precisaria conhecer esta história para principalmente dar diretrizes àqueles que ficam em situações adversas. O Senhor nos conduz a tempos de solidão. E esse é o tema de hoje da ministração de volta. Tempos de solidão. Em Jó, capítulo 23, versículo 8 ao 11. Por que ele nos conduz a esse tempo de solidão? Ele nos trata nesse momento. O propósito divino para os tempos de solidão é preparar seus filhos para coisas importantes que estão por vir. Você crê nisso? Entenda agora, através dessa ministração pelo Walter, que os tempos de solidão não são momentos de derrota, mas sim de vitória, mas para aqueles que amam a Deus e o têm por dentro de si. Além de compartilhar esse vídeo, se você quiser nos conhecer e compartilhar a palavra ao nosso lado, venha aqui no Piqueri, ao lado da estação do trem, e que compareça às terças-feiras, às 20 horas e domingo às 18 horas. Estaremos aqui de braços e coração abertos para te receber. Obrigado e mais uma vez agora fica com o Evangelho de Cristo, a palavra de Jó, capítulo 23, versículo do 8 ao 11. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é outra coisa. Eu quero falar sobre tempos de solidão. Tempos de solidão. Mas não se engane. Não vou falar de você solitário, chorando, sozinho, sem ninguém. A coisa é outra. E vocês vão perceber já já. Porque na semana passada eu falei muito sobre as maldições, lembram-se? Há pais que colocam nomes nos filhos. Por exemplo, meu nome, comandante das tropas. Mas eu conheço muito o Walter, que é derrotado. Tem outros que possuem nomes que não são tão bonitos. São nomes até que falam de coisa ruim. E eles são abençoados em Deus. Então eu falei muitas coisas nesse sentido. Falei sobre a razão da disciplina de Deus, que ela visa o arrependimento sincero e verdadeiro. Falei também
que Deus pode punir pessoas. Como um pai que castiga, Deus pode castigar. Só que nas coisas espirituais, Deus pode também estabelecer a rejeição definitiva. Eu mostrei para vocês o caso de Saul, como ele foi rejeitado. Mas, no entanto, existem momentos na vida de um ser humano, de uma pessoa que diz que ama a Deus, um momento de aperfeiçoamento. Se você olhar na Bíblia, antes de Deus realizar qualquer coisa muito importante, as pessoas que Ele chamou, elas passaram por verdadeiros desertos. E é um nome que eu quero dar aos desertos, é justamente esse, tempos de solidão. Quando Deus quer trabalhar em uma pessoa, quando Ele quer aperfeiçoar o caráter e treinar essa pessoa, Ele coloca esse indivíduo em um tempo de solidão. A fim de que ele aprenda como cooperar com Deus dentro de um tempo que está para vir, um tempo maravilhoso que está para vir. A fim de que as pessoas sejam abençoadas com a sua vida. E ele, em cooperação com Deus, participe também das bênçãos terrenas e eternas que Deus promete na sua palavra. Então, meus queridos, o tempo de solidão é isso. Um tempo de preparação e treino. E é isso que eu quero falar com vocês nesta noite. E quando nós pensamos em deserto, nós pensamos em o quê? Um lugar ermo, vazio, árido, solitário. Mas não pense que mesmo em um deserto, em um tempo de solidão, você estará sozinho, porque não estará. Nas coisas espirituais, você nunca está sozinho. E há vários homens que experimentaram esse tempo de solidão. Eu gostaria que nós tivéssemos nossas Bíblias abertas em Jó, capítulo 23. E eu vou ler primeiramente os versículos de 8 ao 9. E vou deixar para daqui a pouco o 10 e o 11. Portanto, o nosso texto compreende Jó 23, dos versículos 8 ao 11. Então Jó, versículo 8, nos diz o quê? Eu procuro no leste, mas Deus não está ali. Eu não encontro no oeste. E também não o vejo quando age no norte ou se esconde no sul. O que estes versículos estão nos dizendo? Que Jó está procurando Deus. Essa fala de Jó representa o sentimento de muitos, e até mesmo de pessoas que estão aqui, que estão procurando Deus, mas não o encontram, não o vê. E eles ficam frustrados, pelo menos alguns, porque nas suas experiências, ou em tempos passados, bastava balbuciar ou mencionar levemente, oh meu Deus, e vinham as lágrimas, e o coração se enchia, e a pessoa se aquecia e ardia diante de Deus. Mas agora parece que ela se esforça, faz até força física
parece que ele se esconde. A pessoa precisa de respostas, precisa tomar decisões. Ela quer crer, ela quer buscar a direção de Deus, mas ela não o vê. O texto nos diz que ele busca em todos os cantos da terra. Ele olhou para o leste e para o oeste. Ele também procurou a ação de Deus no norte. Me parece que ele se esconde no sul. Então ele não consegue enxergar a glória de Deus. É isto que eu chamo de tempos de solidão. Este é o verdadeiro deserto. Quando Deus deixa você numa situação que parece de abandono. Você quer um exemplo clássico? Quando Jesus estava na cruz, quais foram as palavras que ele usou nesse sentido? Pai, por que me abandonaste? Deus nunca abandonou Jesus, mas ele precisou naquele instante sentir-se solitário. Mas quantas pessoas passaram por essa experiência? Deixe-me citar algumas, se vocês permitem. Moisés, por exemplo. Moisés foi criado como um príncipe, retirado das águas. Inclusive, as pessoas estão acompanhando a novela Os 10 Mandamentos, e aconteceu um fato curioso que me falaram, que o pastor resolveu falar sobre os 10 mandamentos na igreja, e quando o pastor foi falar algum assunto, o povo se levantou, senão nós vamos perder o próximo capítulo. Bom, mas no momento em que Moisés adquiriu a visão divina, para onde Deus o enviou? Para o deserto. E imagine, um homem destinado a governar pessoas, um homem da realeza, agora está pastoreando algumas ovelhas do seu sogro, Jetro, um patriarca, como Abraão, morando em tendas. Um homem que morava em palácios, agora está no deserto. Que solidão. Vocês já ouviram falar da história de José? José era um menino e era o queridinho de Jacó. Era o filho mais novo, era o temporão. Todo cuidado era com ele. Mas José tinha sonhos, e esses sonhos diziam que ele iria ser um líder, que até os seus irmãos iriam se dobrar perante ele. Os irmãos invejosos estão encurtando a história, hein? O venderam, jogaram num poço, venderam para uma caravana, essa caravana o vendeu no Egito, e no Egito ele passou a ser escravo. E lá, a mulher de Potifar achou ele muito gracioso e bonitinho, e quis se envolver com ele, e ele não aceitou por causa dos princípios de Deus. E então ela mentiu e ele foi apodrecer lá na cadeia. Que solidão. Por que Deus permite tudo isso? Quem conhece a história de Jó, ele é descrito nas Escrituras como o homem mais rico do mundo, ou da terra. E o que aconteceu a ele? Perdeu tudo, bens, filhos, saúde e até
o apoio da sua esposa. Ele não perdeu a mulher, mas perdeu o apoio da mulher. A mulher disse: negue a Deus, amaldiçoe sua vida e morra. Ela não aguentava mais. Mas ele diz: você fala como uma doida. Por que nós não podemos pensar em Jesus? E eu vou tocar nisso durante, que depois do seu batismo no Jordão, depois de ter a experiência com o Espírito Santo e a voz de Deus, para onde ele foi levado? Para o deserto. Se Jó perdeu o apoio da sua família, da sua esposa, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, que solidão. Se Jesus está agora 40 dias no deserto para ser testado, imagine a solidão. Mas há um fator que vocês precisam observar. Que nada destas coisas aconteceram a essas pessoas sem a direção, sem o apoio do Espírito Santo. Ou seja, o próprio Deus os conduziu a uma situação difícil. Há uma situação de solidão. Caso eu mencionasse uma série de pessoas, a lista seria longa demais. Concordam? Mas o que eu quero afirmar a vocês é que nenhum cristão verdadeiro escapará de um tempo ou de tempos de solidão. Sem o deserto, aquele povo não entraria na terra prometida. Sem o deserto, sem um tempo de solidão, ninguém melhora no seu caráter. Sem um tempo de solidão que prepare o seu caráter, essa pessoa nunca chegará à eternidade. O nosso problema é que temos sido persuadidos insistentemente por vozes mentirosas, dizendo que, imagine, nós somos muito bons. E se você está sofrendo, saiba que esta não é a vontade de Deus. E se você está sofrendo é porque você pecou, ou errou, ou não está fazendo as coisas corretamente. Quero que você saiba que existe uma verdade para cada uma dessas deduções. No entanto, elas podem não representar a verdade no momento ou neste tempo da sua vida. Quando você acredita que é muito bom e que não é a vontade de Deus que você enfrente um tempo de solidão, uma adversidade, um deserto, o que acontece é que você começa a procurar atalhos e deixa de observar quem realmente você é, segundo os olhos e a observação de Deus. Você deixa de observar e não percebe que existe na sua vida áreas que precisam ser consertadas, transformadas, restauradas.
Só existe uma pessoa que nos conhece profundamente, mais do que nós mesmos. É aquele que nos criou. Por isso que em tempos de solidão, nós precisamos aprender a confiar plenamente em Deus. Se você está dentro de uma adversidade, pode ser por várias razões, e uma delas é porque você é uma pessoa verdadeira, que ama realmente a Deus. E o que Deus quer lhe dizer é que o seu amor por Ele não é suficiente. A sua declaração não é suficiente. Mesmo assim, você tem que ser preparado, ajustado, porque Deus não vive de poesias. Ele vive de atitudes sacrificiais. Ele ama pessoas que têm prazer em fazer a sua vontade. Davi foi um poeta. Ele escreveu hinos e hinos. Davi foi um músico. E inclusive com o seu instrumento, ele exercia forte poder contra demônios que atacavam o rei Saul. No entanto, o que Deus esperava dele não é que ele fosse apenas um poeta, um músico. Ele precisava ser também um guerreiro e conquistador. A igreja hoje está experimentando um tempo de muita música. Muita gente boa está ingressando na igreja. E às vezes alguns usando-a como meio para se promover e ganhar mais dinheiro. E eles precisam saber disto. Que Deus não está atrás só de quem lhe oferece poemas e melodias. Mas Deus está interessado em pessoas que estejam dispostas a oferecer a Ele suas vidas, que são dispostas a serem treinadas, aparelhadas para se juntarem a Ele, cooperarem com Ele em um tempo glorioso que há de vir. Portanto, primeira coisa, seja corajoso e temente a Deus em tempos de solidão. Como eu disse, Deus pode usar os desertos tanto para nos disciplinar, isto é, punir, como nos preparar a participarmos dos seus grandes planos terrenos e eternos. Você jamais deve descartar a eternidade da sua vida. Vocês estão comigo? Vocês estão tão quietos que eu acho que eu desconfio que vocês comeram uma presuntada hoje para o dia de amanhã. Então, oh Jesus, por que eu invento essas coisas?
Então, veja lá. Nós precisamos entender que os versículos 8 e 9 nos dizem que Jó procura a Deus e não o vê. Ele procura ver as ações de Deus para o lado do norte, porque era costume dizer que Deus tinha o seu trono para os lados do norte, e isso está escrito, e ele não vê. E ele olha para o sul e Deus está escondido. E eu disse que estas são as palavras de muitos hoje em dia. Walter, se eu pudesse ver os milagres de Deus, eu iria crer. Eu olho, e a nada. Ah, se eu visse Deus agindo, eu ia crer. Se eu visse uma manifestação, eu ia crer. Se Deus aparecesse na minha vida, largasse mão do seu esconderijo, eu iria crer. Então eu iria ser fiel. Iria. Para aqueles que pensam dessa maneira, observem o que Jó nos diz, nos versículos 10 e 11. Mas Deus conhece cada um dos meus passos. Se Ele me puser à prova, verá que sairei puro como o ouro. Eu sigo o caminho que Ele me mostra e nunca me desvio para lado nenhum. O que ele está falando sobre Deus? Primeiro, o que Jó diz sobre Deus? Se ele conhece, é porque nada está oculto aos olhos de Deus. O que mais ele fala sobre Deus? Que Deus está testando a sua fé. Então ele vai basear a sua atitude em duas verdades que nós precisamos crer de todo o nosso coração. Primeira verdade: nada está oculto aos olhos de Deus. Sequer pronunciamos uma palavra e Deus conhece a construção das mesmas em nosso íntimo. Pelo menos a intenção dessas palavras. No mínimo. Quando você diz, eu não consigo, sabe o que Deus enxerga? Você não quer. Quando você diz, mas vai lá e ora por mim. Deus diz, você não quer me procurar. Eu leio a Bíblia, mas não entendo. Você está dizendo que não quer entender. Em todas estas declarações, só existe uma definição divina. Você é um relaxado. E a Bíblia diz que para o relaxado, cai sobre ele o quê? O quê? Uma maldição. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Tem como?
E o que é maldito? É um estilo de vida como nós vimos. E uma desvinculação da graça. Significa que a pessoa crê em Deus, acredita nele, mas não consegue viver com ele. E enquanto ele não tomar uma posição séria, ele irá se afundar cada vez mais, a ponto de não conseguir retornar. No entanto, lembrem-se, dentro de nós existe um subconsciente. E muitos filminhos de nossas vidas estão lá arquivados. Inclusive os filmes que você, ou que revela o tempo em que você tinha uma intimidade maior com Deus. Então você é capaz de fingir que tem intimidade com Deus. Você finge que é verdadeiro quando é mentiroso. Isto é evidente quando Jesus olha para os religiosos da sua época, cumprindo todos os rituais e as regras religiosas, e eles são como o quê? Sepulcros caiados. Eles vivem pelo subconsciente, mas não vivem pelo poder do Espírito Santo. Então há momentos em nossas vidas que precisamos ser corajosos para encarar os desafios estabelecidos por Deus. Mas esta coragem tem que ter uma base, senão ela vira fanatismo. As bases da coragem do cristão são o temor ou o respeito a Deus e o conhecimento do seu caráter. Conhecer o caráter de Deus é por demais importante. Porque quando eu me habituo a entender como Ele pensa, como Ele criou a vida, quando eu me habituo a pensar nos seus princípios e valores, eu adquiro um respeito tão grande e coragem para não aceitar suposições ou deduções próprias ou de terceiros. Ou vocês não entenderam? Tem gente que chega para mim e diz assim: Walter, você não acha que eu sou um cristão? Você está me chamando de Espírito Santo? Você está me promovendo? Aquele que conhece toda a verdade chama-se Espírito Santo. Eu só estou olhando uma capa. Vocês estão olhando esse relógio? Vocês podem, quem está vendo esse relógio? Vocês não estão vendo. O relógio mesmo vocês não veem. Ele está lá dentro. Isso é a capa. Eu estou vendo uma porção de cristãos? Eu estou vendo a capa. Vocês estão olhando um homem de Deus? Vocês estão olhando a capa. O que Jesus disse? Pelos seus frutos os conhecereis. Se você realmente é um cristão, você vai mostrar as evidências, seus frutos. Do contrário, é capa.
Então temos que tomar muito cuidado com as nossas deduções e deduções de terceiros. Por isso, em segundo lugar, cuidado com, entre aspas, amigos em tempos de solidão. Nós já sabemos o que Jó declarou acerca de Deus. Mas o que ele falou acerca de si mesmo? Jó está dizendo nesses versículos que aceita a prova divina. A primeira coisa que ele diz: eu aceito, Senhor, a prova que o Senhor está me dando, e o Senhor verá como eu sairei de modo aprovado, refinado. Ele não somente aceita o trabalho de Deus na sua vida, mas como ele diz: Senhor, eu vou te agradar. Quem tem peito para fazer uma declaração dessa? Ele não está prometendo nada. Ele está dizendo: o Senhor verá que eu sou um homem de Deus. Se o Senhor fez com que eu sempre fosse teu servo, o Senhor verá como eu sairei desta melhor. Porque na vida cristã não existe projeto para decadência, só existe projeto para crescimento. Na vida cristã, se você piorar, você está perdido. Só existe uma saída e um caminho: crescimento, crescimento. Não é à toa que Pedro diz: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Jesus diz: o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O apóstolo Paulo diz que nós devemos crescer de glória em glória, de fé em fé. Só existe crescimento. Se você não está buscando crescimento, alguma coisa está errada. Como é que uma pessoa pode ficar dentro de uma igreja analfabeto e não procurar aprender a ler e escrever? Responde para mim. É porque você não quer ter prazer em Deus. Você quer que outros sirvam de moleta. Vai estudar. Deus chamou o seu povo para ler e estudar. Por isso Ele nos deu um livro. Todos os países que realmente se cristianizaram se tornaram grandes potências. Se eles se perderam no meio do caminho, é outro caso. Mas quando eles aceitaram as Escrituras nos bancos escolares, quando eles ensinaram os princípios de Deus para a família, não é, Alberto? Eles cresceram, eles se desenvolveram, suas famílias eram fortes, seus filhos eram trabalhadores e cuidavam de seus pais. Mas quando nós tiramos a palavra de Deus do banco escolar e do seio da família, o que passou a existir senão corrupção, mentira, ódio. Esses dias uma criança, uma menina de 14 anos, esmurrou a diretora da escola, porque tomou dela o celular, porque ela queria ficar passando mensagem. E se eu visse você com o celular aqui, eu te juro que eu teria vontade de voar no teu pescoço e arrancar o teu celular da sua mão também. E você pode vir me esmurrar. E se Deus me ajudar, eu aguento. Mas se Ele não me ajudar, eu também vou te dar umas pancadas.
Mas, na verdade, onde já se viu, nós estamos perdendo completamente o respeito. A mãe tentando conversar com o filho e ela lá, tá, tudo bem. Como tudo bem? Você nem está prestando atenção em mim. Dá uma passeada em São Paulo na hora do almoço. Veja os pontos de ônibus, veja no metrô, veja um banco de jardim, se é que você consegue ficar com o celular no banco de jardim por 10 minutos sem que alguém passe e te leve. Ninguém consegue ficar assim. Você vai num restaurante, você olha as mesas, e as pessoas estão, você vai comer uma pizza, você olha as pessoas todas assim, a pizza está boa, não está? É capaz dessa pessoa cortar o celular e comer. Então a primeira coisa que Jó diz, eu estou disposto, Senhor, a aceitar o teste que o Senhor me dá. E o Senhor verá como eu sairei melhor do que sou. Ele tem razões para isso, eu vou mostrar para vocês. A segunda coisa que ele diz é: eu estou disposto a seguir o teu caminho, Senhor, e a andar por onde o Senhor estabelece. E eu não vou me desviar dele para lado nenhum. Então ele aceita a prova de Deus, dizendo ao Senhor, eu vou sair melhor. E ele diz em segundo lugar, eu aceito o caminho que o Senhor estabelece para mim e não vou me desviar. Eu não sei o que está se passando com você nesse instante, mas uma coisa eu digo, não desvie. Não abandone o caminho que Deus estabelece para você. Não ande para fora dele. Não busque atalhos. Jó entendia perfeitamente o seu momento. É isso que ele está dizendo. Eu entendo que o que o Senhor quer de mim agora é me provar. E eu aceito. Mas como eu disse a você, em tempos de solidão, não se iluda. Você nunca está sozinho. E Jó tinha alguns amigos, que a Bíblia chama de 4. E eu coloco aí, e eu coloquei umas referências, se você for rápido até eu sair dessa página, você é capaz de anotar pelo menos 2, 3, 4 referências. Essas são as principais falas de Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. Não estranhe os nomes deles, pois para eles, Walter, João, Sebastião e Antônio, seria também dificultoso. Eles não conseguiriam pronunciar nossos nomes perfeitamente. Uma vez eu estava nos Estados Unidos e a mulher começou, please, Mr. Walter D. Lima, Firehole. Que americana burra, meu. Ela não conseguia pronunciar meu nome. Imagine, Mr. Sebastião, Mr. João, Mr. Boaventura. Não é Ventura, é Ventura. É Sebastião. Eles não conseguem ter som nasal, como nós temos. Então não estranhe o nome Elifaz, Bildade, Zofar
Eliú. Imagine esses homens, como é que se chama? Orozimbo. Então, Orozimbo Maia. Então, veja só. Bildad, ou Elifaz, sabe qual é a ideia que ele lançou para Jó, depois de ler todas essas falas dele? Que Jó era uma pessoa sem ânimo pelo fato de se opor a Deus. E Bildad? Bildad chega para Jó e diante dessas referências que representam a fala, onde estão as falas dele, diz que Jó poderia estar sendo punido pela sua impiedade, porque ele era um cara rebelde. Isso é o que eles estão dizendo. Depois nós vamos ver outra coisa. Zofar, quando se lê essas referências, sabe o que ele diz de Jó? Que Jó está sendo punido porque ele era um tolo. Ele oprimia os pobres. Era dominador, cobiçoso e um pecador inveterado. O Jó, coitado, coberto de pus, e ouvindo esses caras falando isso. O Eliú era o mais jovem, e mesmo assim, não deu mole. Ele chegou para Jó e disse: olha, Jó, sabe o que você está sofrendo? Porque você zomba de Deus, você despreza Ele, você anda com gente que não presta, você é desobediente ao Senhor, você é um homem que está cheio de sentimento de culpa, você é mau, tolo, portanto você não passa de um pecador inveterado. Você já parou em frente a uma pessoa e diz assim, a pessoa fala assim: você recebe agora a bênção de Deus. Amém. Passou a dor? Não. É porque você não tem fé. Você é um incrédulo. Ou vocês nunca viram alguém fazendo isso? É a mesma coisa. Mas para você entender como eles estão atrapalhados, você precisa saber o que Deus falou sobre Jó. Primeiro nós vimos o que Jó falou de Deus, e depois o que ele falou de si mesmo. Mas nós não vimos o que Deus falou de Jó para Satanás. E aí está o que Deus fala de Jó para Satanás. Aí o Senhor disse: você notou o quê? Deus chama Jó do quê? Seu servo. Para Deus chamar alguém de seu servo, e chamar alguém e dizer assim: você notou quem? O meu servo. Ele não está chamando essa pessoa de imprestável. Então ele diz: no mundo inteiro, o quê? Não há ninguém como? Tão bom e honesto como ele. Você acha que Deus é mentiroso? Afinal, está escrito que Deus não mente. Ele não é homem para mentir. Tudo que Deus nos fala é a verdade. Vocês estão comigo ainda ou já cansou? Já cansaram? Por favor. E aí ele vai. Que mais ele diz? Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Deus não diz que ele não erra. Deus diz que dentro dele existe a intenção, a proposta, a disposição de não fazer nada que esse O maiúsculo, desagrade.
Deus não está dizendo aí que Jó era medroso, descrente, cobiçoso, dominador, que o desprezava e que merecia ser punido. Porque as ideias sobre o sofrimento de Jó são muitas, mas o que Deus fala sobre ele é muito claro. Se eu tenho que tomar cuidado com deduções, eu tenho que aprender o que Deus diz. Se você quer ser uma pessoa livre, você não pode permitir que pessoas venham distorcer o que Deus diz acerca da sua vida, confundindo a sua mente. Se um dia você vai a um campo de futebol assistir um jogo, ninguém pode chegar a você e dizer que você não tem o Espírito, não tem a graça. Você foi porque o Espírito de Deus saiu de você e agora voltou? Se um dia você cometeu um erro e se arrependeu, ninguém poderá dizer, bom, você cometeu um erro, agora você está fora. Isso é uma distorção do que Deus diz. Porque o que Deus diz é, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Nós temos que tomar muito cuidado com aqueles que nós chamamos de amigos, conselheiros, porque eles podem se tornar em verdadeiros emissários de Satanás. Mas se Jó não é medroso, não é descrente, cobiçoso, dominador, que desprezava o Criador, então por que ele sofreu? Porque foi uma decisão de Deus. Deus provocou esta situação. Satanás ainda presta contas a Deus do seu trabalho na terra, por incrível que pareça. Ele ainda pode entrar na presença de Deus e falar com ele cara a cara. E Deus diz, de onde você vem? Eu venho de rodear a terra. E Deus provoca, você viu o meu servo Jó? Vi. Mas ele só te serve porque o Senhor dá coisas boas para ele. Para de dar. E o Senhor vai ver que ele para de te adorar. Parou? Deus tirou? Parou? Não. Ah, mas Jó tinha medo. Medo coisa nenhuma. O que Deus diz é a verdade. Deus está descrevendo a vida de Jó. Eu tenho medo das suposições que são apresentadas por aí e que iludem a nossa mente. Porque as pessoas têm uma vontade tão grande de ajudar o seu próximo que acabam distorcendo as Escrituras. E você não tem o direito de fazer isso. Sabe por que você está sofrendo? Irmão, sabe por que o senhor passou esse problema todo aí? Porque em algum momento isso deu uma vacilada. Deu uma vacilada. É? Então, bobagem. Eu já vi tanta gente boa que serviu a Deus
com muitas dores. O que Deus faz em algumas ocasiões é nos preparar e nos treinar. Se você comparar com as deduções dos amigos de Jó com o que Deus diz, você fica abismado acerca da ignorância daqueles homens do tempo de Deus para uma outra pessoa. Por isso você tem que tomar muito cuidado, não se meter, desculpe a expressão jocosa, não se meter a besta em ser conselheiro por impulso. Você tem que saber muito bem o que vai falar, porque se você falar alguma coisa que Deus não falou, Ele vai cobrar isso de você, e isso não é princípio, isso é uma advertência. Eu já vi vários livros escritos sobre Jó, e cada vez que eu começo a pegar um, tem que jogar fora. Porque o cara começa a criar uma série de coisas para dizer que Jó estava naquela situação por culpa dele. E não, foi uma aposta entre Deus e o diabo. Só isso. Você viu o meu servo? E posso encostar nele? Vai, mas só não o mate. Só não lhe tire a vida. O resto pode tirar tudo que você quiser. O livro de Jó é muito importante para um mundo afastado de Deus, sabia? É a história de um homem que tem a sua fé provada, que não pediu para isso. Um homem que amava a Deus, que era servo de Deus, que era bom, era honesto, e ninguém era igual a ele. Um homem que fazia de tudo para agradar a Deus. E Deus permite que sua família lhe seja tirada, seus bens lhe sejam tirados. E ele é um homem ainda que luta para se manter fiel. E nós conhecemos a sua história e sabemos que no final ele foi abençoado e se tornou mais rico ainda. Satanás sempre procurará distorcer a palavra de Deus. E se possível for, ele usará até os membros da sua casa para dizer que você não presta. Que não é bem assim que Deus disse. Você conhece bem os seus princípios desde o Éden. Ele tenta criar em você sentimentos estranhos. Se você não balançar no poder, você não recebe. Então você entra no requequer. E fica lá. E olhando se está fazendo o movimento certo. Você vai nesses montes, esses irmãos orando, você fica com pena. Porque eles falam, ai, a presença de Deus. Eu oro em línguas. Mas depois que eles saem de lá, continua a mesma banana, a mesma porcaria, a mesma capa. Fofoqueiro, sem vergonha, deve para todo mundo. Você não arranca nada de bom desse cacto. E se encostar nele, você se espinha e se machuca. É um troço, para não dizer outra coisa. Não mudem o assento, por favor. Terceira coisa.
Cuidado com os seus pensamentos e sentimentos em tempos de solidão. Eu tinha vontade de transformar essa palavra de hoje numa série. Vou orar a Deus. Como eu disse a vocês, o propósito de Deus em tempos de solidão é preparar, fortalecer. Sabia que o livro de Jó é o livro mais antigo de toda a Escritura? Foi o primeiro livro a ser escrito. Sabia disso? Deus não fez isso por acaso. Porque Deus queria que gerações futuras aprendessem com Jó. Quem foi ele? Porque muitas pessoas estariam diante de pessoas descrentes. Desculpem. Estariam diante de situações que deveriam tomar decisões. Deveriam estar diante de situações em que deveriam suportá-las. E qual é a razão desse meu pensamento? É que nós devemos observar o povo de Israel, que após ter saído do Egito, foi conduzido pelo próprio Deus aonde? Para onde? O deserto. Porque Deus queria fazer o quê? Provar as pessoas desse povo, a fim de prepará-las e treiná-las no deserto. Mas eles entenderam isso? Não. Uma vez que não entenderam nada, eles passaram o quê? A murmurar, a reclamar, incessantemente, e a pecar contra Deus, sem parar. E por não entender as razões de Deus, chegaram ao ponto de construir um bezerro de ouro. E tem mais, chegaram ao ponto de dizer, é melhor a gente voltar para o Egito, isto é, voltarmos a ser escravos. Deus queria transformá-los de pessoas escravas para guerreiros, pessoas libertas. Mas eles queriam continuar na escravidão, na insegurança e no medo, na escassez. Como resultado desse procedimento, Deus fez com que eles andassem mais 40 anos pelo deserto até todos morrerem. E o apóstolo Paulo fala desse povo como um exemplo negativo, porque eles foram morrendo e seus corpos ficaram espalhados no deserto. E Paulo diz assim, em 1 Coríntios 10, a partir do verso 10, vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Paulo está dizendo isto no Novo Testamento. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Jesus está prestes para voltar. E você continua aí com medo. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Neste texto, nós aprendemos o quê? Que nós precisamos parar de sermos murmuradores. Você só fica reclamando dos cantos, e a sua vida fica sem eficácia. Tudo para você é motivo de reclamação profunda. O que nós aprendemos? Que Deus os puniu por isso. E que aquelas pessoas que andavam desse jeito são maus exemplos para aqueles que creem em Deus através de Cristo. E além do mais, Deus permitiu que aquela história fosse registrada na escrita hebraica,
e depois na grega, e agora em português, e em vários idiomas, para nos servir do quê? De aviso, de advertência. Que nós não imitemos o procedimento daquela gente, porque nós estamos no fim dos tempos. Se Paulo se preocupa com o final dos tempos, é que aquele procedimento nos impedirá de irmos para a eternidade. Pessoas que ficam se enfronhando e levando um espírito de murmuração às outras pessoas, de amargura, de reclamação, levando outras pessoas a ficarem azedas e para baixo. Essas pessoas não prestam. A Bíblia chama essas pessoas como erva daninha, cheia de veneno. E você tem que aprender a se livrar delas. Senão a sua vida irá de mal a pior. E então Paulo nos dá também uma advertência pessoal, influenciada pelo Espírito Santo. Aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. A parte forte desse versículo está no verbo pensar. Que no hebraico a ideia é uma dedução pessoal de que a minha religião está bem. Eu agrado a Deus do modo que eu vivo, está bom assim. Eu estabeleci um padrão religioso e assim está bom. Só que Deus não está contente com aquilo que você estabeleceu. O que você estabeleceu não o agrada e o impede de ser Deus. Ele não consegue interferir na sua vida. Algumas pessoas se dizem doentes e eles dizem, eu só posso chegar até esse limite. Você não é doente coisa nenhuma. Você se faz de doente porque você quer que os outros tenham pena de você, quando você deveria usar de misericórdia para com as pessoas. Você deveria ser uma pessoa eficaz, em vez de ficar chorando nos cantos, debaixo do sovaco deste e daquele. Você deveria levantar o rosto, estufar o peito e dizer como Jó, eu aceito, Senhor, o caminho que o Senhor estabeleceu. Eu vou sair dele refinado, melhor do que era, e não vou me desviar para lado nenhum. Eu vou fazer a tua vontade e o Senhor terá prazer em mim. Vigiemos os nossos pensamentos, porque aquele que vigia o pensamento é definido como uma pessoa que ama a Deus. Portanto, em último lugar, digam graças a Deus. Viu como eu sou bom? Entenda aqui, para os que amam a Deus, os tempos de solidão não são momentos de derrota. Você se lembra de Jesus que eu citei naquela lista? Depois de ser batizado por João Batista, ele foi conduzido ao deserto. Mas o que o Pai disse sobre ele? Depois do batismo de todo aquele povo, Jesus também foi batizado. E quando Jesus estava orando, o céu se abriu. Aleluia. O céu se abriu em cima dele.
O dia estava nublado. E o Espírito Santo desceu na forma de uma pomba sobre ele. E do céu veio uma voz que disse: Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Porque Deus fez questão de lhe anunciar isso. Até esse momento, Jesus era uma pessoa que amava a Deus. Ele tinha noção da sua missão, claro que sim. E ele amava, era dedicado a Deus, estava sendo batizado. E o Espírito Santo o encheu ali. E Deus fez questão: como eu te amo, meu filho, e como você me dá prazer, alegria, felicidade. Por que Deus disse isso? Veja o que veio a seguir. Em Lucas 4:1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito Santo aonde? Ao deserto. Quando eu vejo um cristão dizendo: eu sei que Deus me ama, então por que você está com tanto medo? Deus disse que me ama. Tá, então por que você não está suportando a situação? Por que você está recorrendo a outras coisas? Por que você está buscando escapes, atalhos? Por que você rasteja atrás desse e daquele? Por que você não ensina as pessoas? Por que você não faz a vontade de Deus dentro da situação em que você está? É porque Deus não lhe falou nada. Veja o que Deus disse sobre Jó. Todos os homens que foram levados para tempos de solidão, Deus falou algo sobre eles. Eles não sofreram por acaso. Eles não passaram por lutas por acaso. Será que vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Se você é ganancioso, Deus tem que corrigir você. E depois que Deus corrigir você, Ele vai colocar você em tempos de solidão. Se você é um homem mulherengo, Deus vai corrigir você. E depois, Ele vai colocar você diante de piriguetes. Sim, porque nós temos piriguetes até mesmo dentro das igrejas. Ah, você não gostou do que eu falei? Azar teu. Se você não tem moral, se danou por ter vindo aqui. Eu, às vezes, não tenho muita educação. Eu gostaria de ser, assim, controlado. Eu gostaria de ser como um cônsul. Um fidalgo. Sabe o que é um fidalgo? É o filho de algo. Verdade. O termo depende do algo que vocês me dão. Então, agora, outra besteira, não emitem isso aqui. Mas tudo bem. Deus sempre vai colocar você diante de alguma situação que Ele já te libertou. Quer um exemplo bíblico? Deus não tirou o povo das garras do faraó? Quem estava atrás do povo depois? Faraó. Você sempre terá que enfrentar aquilo que você pensa que venceu. Pode tirar o cavalo da chuva. Nos tempos de solidão,
vem a disciplina e o treino e o preparo para você ter coragem. Nós vimos o que Deus disse sobre Jesus. E agora, ele, assim como Jó, Moisés, Noé, está no deserto. Que solidão. Mas ele não está lá porque errou ou para ser punido. Mas ele está lá para ser encorajado, treinado, testado. Eu não estou querendo enganar você quando eu digo que depois que Deus testa você e você sai, você vai ganhar muito dinheiro. Não. Jó ganhou. Jesus ganhou muito dinheiro. E Moisés ganhou. Ninguém sabe nem onde está o túmulo dele. Afinal de contas, o que você ganhará quando for para a sepultura? Se você realmente ama os seus filhos, o que você gostaria de deixar a eles? Nós temos visto aí políticos roubando. Garanto que dentro deles existe uma ideia. Vou deixar para os meus tataranetos, eu não sei o nome que vem depois disso. Mas vou deixar que eles não vão precisar mais trabalhar, vou cuidar da minha família. Cuidar roubando a gente. Sabe que os netos, bisnetos, tataranetos serão desses homens? Ladrões. Porque eles vão observar o trabalho de seus pais e avós e vão continuar fazendo o mesmo. Não é porque passou a eles um genes ou um espírito ruim, é porque eles viram a facilidade do lucro fácil. E tendo as coisas prontas na mão, eles vão continuar até que alguém os pegue. Se vocês perguntarem para mim se eu sou favorável à diminuição da maioridade, eu digo que isso é uma tremenda besteira. Esses políticos estão nos enganando. Inclusive toda essa raça política por aí. Isso é tudo bobagem. O que tem que existir é uma pena segundo a ação de cada um. É isso que a Bíblia diz. Nada de maioridade, menoridade. Você é capaz de andar com um cano na mão e dar um tiro na cara de um trabalhador? Quantos anos você tem? Eu tenho 5,5. Tá, você vai para uma casa agora e vai cumprir o resto da sua pena quando tiver maioridade. Você não sai. Ensina isso nas escolas. E quando vier um louco desses dizendo, vem aí, mano, vem aqui, se liga aí, chega. Você quer ter uns trocos fácil, mano? Ah, o caminho é esse, ó. Hã? Vê se o moleque vai aceitar. Ele vai pensar bem. Caminhe em mim, caminhe em mim. Ele vai pensar muito bem no que ele vai fazer. Ele sabe que será punido. Enfim. Em tempos de solidão, você nunca está sozinho. Você vai ter que escolher, porque você estará na companhia de Deus, de Satanás, seus demônios, e pessoas boas e pessoas más. Esse é o deserto da sua vida e da minha. Tudo que Deus quer é nos transformar. Que nós deixemos de ser tímidos para sermos corajosos. Que deixemos de ser inseguros para sermos homens e mulheres de fé.
E o que você tem que fazer? Você tem que buscar Deus, você tem que aprender a orar, você tem que aprender a ler a Bíblia, você tem que aprender a ouvir mensagens verdadeiras, reconhecer suas fraquezas, ideias erradas. Se você aprendeu alguma coisa errada, mude. Mas eu aprendi no meu curso, eu paguei caro no meu curso e não vou mudar. Você sabe o que o seu curso, para que curso o seu curso vai te levar a cursar? Mude o seu discurso. Enfrente o momento da sua vida. Lembre que você não foi conduzido aonde está por vontade pessoal, mas é Deus que está tratando com você. Seja um homem e uma mulher de Deus. Se levante na graça e no poder do Espírito Santo. E receba de Deus a vida do alto. Confie naquele que foi para o deserto e não venceu só o deserto. Como recompensa da sua vitória do deserto, ele foi, sabe o quê? Humilhado, sofreu. Foi levado para a cruz, morreu. Mas o prêmio da sua obediência foi a ressurreição. Eu não sei quantas ressurreições teremos ao longo da vida, mas eu creio no princípio e na verdade, que Jesus é a ressurreição e a vida. E todo aquele que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Eu creio que Ele nos dá essa vida do alto, para que você vença o desânimo, a insegurança e o medo, suas síndromes e seus traumas. Jesus que habita em você é traumático? É hipocondríaco? Você já viu Jesus espirrar na sua alma? Lá dentro. Ele não é doente. Ele é firme. Por isso, aqueles que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas é firme para sempre. E quem é o monte de Sião? É Jesus. É Ele. É por meio da vida que Ele dá que vencemos os tempos de solidão e saímos aperfeiçoados, mais comprometidos com as coisas do reino. Você não pode continuar do jeito que está. Você não pode continuar levando a sua vidinha religiosa que você diz que está bom. É Deus quem dá o veredito e não é você. Se você é uma pessoa infrutífera, que não fortalece ninguém, não se envolve com pessoas, a prova está aí de que a sua vida espiritual é ineficaz. Se você é uma pessoa que não está disposta a compreender as verdades, a se oferecer mais, é prova cabal de que você não acredita na volta de Cristo, porque você está pensando em ganhar lucros e riquezas nesta vida, e você não percebeu que este mundo para você vai terminar logo, logo. Eu só gostaria de terminar com uma palavra num livro de 1 Pedro, capítulo 1. Se vocês, por favor, abrissem suas Bíblias, pode ser? Eu vou ler e prometo que vou terminar. Eu luto para pregar pouco, mas não sei. Não tenham raiva de mim, meus irmãos. Não tenham raiva. Amem a palavra de Deus. Amem este velho pregador. Em nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 1.
versículos 3 ao 7. Louvemos a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Ele nos pede para fazer? Que nós louvemos a Deus. Mas por quê? Por causa da sua grande misericórdia. O que ela fez? Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. E daí? Por isso, o nosso coração está cheio do quê? De uma esperança viva. Tire a esperança de uma pessoa e você a destrói. Assim esperamos possuir o quê? As ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Onde Ele as guarda? Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e não podem se estragar, nem ser destruídas. Para quem são essas bênçãos? Essas bênçãos são para vocês, que por meio da fé são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada quando? No fim dos tempos. Qual deve ser a nossa atitude? Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão enfrentando. Mas para que elas servem? Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é o quê? É verdadeira. E como ele faz uma analogia? Com o que ele faz uma analogia? Com o ouro. Pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continue firme. E assim, vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Na roça, a gente tinha cavalo. E quando você deixa o bicho muito tempo na baia, quando você solta ele, ele sai pulando. Ele quer gastar toda a sua energia. Ele não sabe que foi necessário para a gente guardá-lo lá. Porque ele quer viver solto. Mas ele precisava estar guardado porque ele precisava ser cuidado. Ninguém o colocou ali para roubar dele a sua energia. Mas pelo contrário, ele ficou naquele tempo de solidão para ter mais energia, mais força. Deus não quer destruir você. E se Ele o mantém em um tempo que parece que está distante, é para que você se esforce em crescer.
E quando você perceber que toca nele, você perceberá quanto poder entrou dentro de você. Lembram-se da mulher com fluxo hemorrágico? Se eu tocar na orla de suas vestes, ficarei curado. Como deveria ser uma mulher menstruada 12 anos seguidos? Um mindinho, um palito. Mas Deus estava para pôr fim à sua solidão. E quando ela começou a caminhar, ela teve que passar pelo meio da multidão. Um ser frágil, mais frágil que uma criança. Mas a sua esperança era viva. Quem pode deter alguém que tem uma esperança viva? E ela foi e sutilmente tocou. E Jesus parou e disse: alguém me tocou. E os discípulos disseram: mas mestre, todos te tocam. Alguém me tocou, porque de mim saiu poder. Quantas pessoas estão perto, tocando, mas não tem nada. Mas aquele que sabe enfrentar o seu tempo de solidão e sabe ouvir o que Deus quer para ela enfrentará tudo, receberá o poder de Deus e será abençoada pelo Todo-Poderoso. Você está dentro de uma igreja, não significa nada enquanto você não aprender a tocá-lo. Você tem uma Bíblia, não significa nada enquanto você não aprender a ler e estudar. Você tem uma família ou um conjunto de pessoas na sua casa? Alguns têm um conjunto de pessoas, mas nunca tiveram uma família. Você se formou? Não. Talvez você só recebeu um diploma. Porque nem gente você parece. Quantas coisas precisamos mudar? E nós achamos que somos muito bons. A nossa fé precisa ser provada. Irmãos, bem-vindos aos tempos de solidão. Que Deus nos abençoe. Tenho eu além de ti e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração.
és a minha herança.